A Pfizer é hoje uma das maiores empresas da indústria farmacêutica do mundo, tendo ganhado visibilidade global ao ter desenvolvido uma das vacinas da Covid na época da pandemia. Mas muito antes disso, a empresa já lucrava bilhões de dólares com o desenvolvimento de novos fármacos que fizeram a humanidade evoluir no tratamento de diversas doenças. Mas nem tudo foram rosas no caminho da Pfizer. Por mais que a empresa tenha nascido com o intuito nobre de melhorar a vida das pessoas, em anos mais recentes diversas polêmicas têm vindo à tona. Polêmicas que colocam em xeque a reputação da gigante. Mas como que uma empresa fundada em 1849 por um imigrante alemão conseguiu se tornar essa gigante que ela é hoje? Como foi o crescimento da Pfizer e como ela se envolveu nessas polêmicas? Eu sou Revel, você está no VP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Pfizer. Charles Pfizer era um imigrante alemão que veio para a América aos 24 anos de idade. Ele chegou em Nova York em 1848 e buscava naquelas novas terras oportunidades melhores de trabalho. Pfizer era farmacêutico e tinha um conhecimento bastante amplo das ervas medicinais que eram vendidas na época e dos remédios que eram manipulados. As farmácias de 1848 eram repletas de charlatões que vendiam tônicos, elixires milagrosos e muitos outros remédios que não tinham qualquer efeito real. Mas nessa época também haviam medicações que funcionavam de fato. Uma delas era a santonina, uma droga antiparasitária que eliminava totalmente as lombrigas e parasitas alojados no intestino dos pacientes. Seria essa uma das drogas mais famosas que seria comercializada pela Pfizer nos seus primeiros anos. A Pfizer Company foi fundada por Charles Pfizer e seu primo Charles Ehart em 1849. Sim, apenas um ano depois de chegar na América, Pfizer conseguiu fundar sua primeira empresa. Isso porque ele conseguiu emprestado $2.500 do seu pai, dinheiro que ele usou para comprar um prédio no Brooklyn para ser a sede da empresa. O curioso dessa história é que, inicialmente, a Pfizer surgiu como uma companhia farmacêutica que também criava produtos do setor alimentício. Isso porque Charles Ehart, o primo de Pfizer que cofundou a empresa, era confeiteiro. Então, além de remédio para vermes, os dois produziam também fórmulas para dar cor e sabor aos alimentos, além de produzir ácido cítrico que servia como base para vários outros produtos da indústria farmacêutica e alimentícia. A relação dos dois era bem tranquila, e Ehart acabava sendo mais um funcionário da Pfizer do que propriamente um chefe, delegando as grandes decisões para Charles Pfizer, que gerenciava basicamente tudo. Os dois revezavam viagens para a Europa para poder repor seus estoques de matéria-prima. Seriam nessas viagens que os dois encontrariam o amor das suas vidas. Charles Pfizer conheceu Anna em um desfile na Alemanha. Os dois se casaram e juntos tiveram 6 filhos. Já seu primo Ehart se casou com a irmã de Charles Pfizer. Agora, além de sócios e primos, os dois também eram cunhados. O clima na empresa então era bastante familiar. E quando Ehart faleceu em 1891, aos 71 anos de idade, Charles Pfizer comprou a metade da empresa do seu ex-sócio, pagando aproximadamente $120 mil à sua irmã. Posteriormente, ele acabou mudando de ideia e redistribuiu as ações para a família, deixando seu filho mais velho como sócio majoritário. Charles Pfizer se aposentou no ano de 1900, aos 76 anos de idade, e 6 anos depois ele acabou falecendo ao tropeçar e cair de uma escada na sua casa de verão em Rhode Island. A sua empresa Pfizer continuaria a vender produtos químicos feitos com matérias-primas alemãs, até que um evento cataclísmico iria mudar para sempre o curso da empresa. Até então, a Pfizer Company tinha expandido bastante seus negócios, tendo sede tanto em Nova York quanto em Chicago. A empresa vendia grandes quantidades de produtos químicos e remédios que, na sua maioria esmagadora, eram produzidos com matérias-primas compradas na Alemanha, terra natal da família Pfizer. Então dá para imaginar a dor de cabeça que eles tiveram quando começou a Primeira Guerra Mundial. Pelo fato da Alemanha protagonizar o conflito, sendo alvo de diversos bloqueios comerciais, a Pfizer se viu em péssimos lençóis. Do dia para a noite, ela tinha perdido sua maior fornecedora de matérias-primas e teve que readaptar toda sua linha de produção, não só para substituir boa parte dos seus ingredientes, mas também para atender às demandas crescentes da guerra pelos países aliados. Foi nesse período que a Pfizer começou a produzir ácido cítrico de forma sintética, o que reduziu drasticamente sua dependência de importações da Alemanha. Esse movimento acabou dando para eles um know-how importantíssimo de processos químicos que seriam usados na produção em massa de penicilina na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente já vai chegar lá. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, a Pfizer já era uma empresa muito mais madura e autossuficiente, que provou para o mundo o quanto conseguia se adaptar. Em 1928, uma das descobertas mais importantes da medicina aconteceu. O bacteriologista Alexander Fleming da Escócia acidentalmente descobriu um fungo extremamente eficiente em matar bactérias, que ele encontrou por acaso em uma amostra contaminada.
O fungo era o Penicillium notatum, e a partir dessa descoberta ele isolou a substância antibacteriana secretada pelo fungo, nomeando sua descoberta como penicilina. A penicilina não transformou o mundo logo de cara, e pessoas continuavam morrendo por infecções e feridas, pneumonias e escarlatina. A sífilis ainda era uma doença incurável e fatal. Tudo isso mudou a partir dos anos 40, quando a penicilina começou a ser usada na medicina para tratar pacientes. Ela foi vital durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados que antes morriam por ferimentos bestas, agora conseguiam se curar totalmente de infecções bacterianas por conta dessas injeções milagrosas de antibióticos. A Pfizer teve um papel fundamental nessa época para a popularização dessa nova medicação e para sua produção em larga escala. Eles usaram um processo de produção sintética que tinham desenvolvido na Primeira Guerra Mundial para produzir a penicilina em grandes quantidades, diminuindo de maneira agressiva a morte dos soldados em campos de batalha. Assim que a guerra terminou, a medicação passou a ser usada em hospitais e postos de saúde pelo mundo. Nesses primeiros anos pós-Segunda Guerra Mundial, grande parte do faturamento da Pfizer vinha da venda da penicilina. Só que com o passar dos anos, outras fabricantes passaram a usar o mesmo processo de produção, o que fez com que o preço dessa medicação despencasse. Para se manter lucrativa, a Pfizer teve que reinventar e investir novamente no seu setor de pesquisa para conseguir desenvolver novas drogas que impulsionassem suas vendas. Foi aqui que ela deixou de ser uma produtora de fármacos já testados para começar a pesquisar e desenvolver suas próprias medicações. Em 1950, ela lança a terramicina, um outro antibiótico que é usado até hoje em tratamento de diversas infecções bacterianas. Os anos 60 e 70 são marcados por uma expansão agressiva na sua linha de produção e distribuição, e nessa época a Pfizer abre escritórios em diversos países, incluindo o Brasil. Em 1980, ela lança o anti-inflamatório Piroxicam, outro sucesso farmacológico que começou a ser desenvolvido em 62. O que mostra o quão demorado era para se criar e testar medicações antes de liberar elas para o público geral. 88 marca o lançamento do antifúngico Diflucan, o famoso fluconazol, bastante usado para infecções fúngicas. E 2 anos antes, em 86, a Pfizer compra os direitos de distribuição da azitromicina, um antibiótico bastante usado para tratar pneumonia. Mas o sucesso mais arrebatador da Pfizer, o medicamento que colocaria ela no mapa como uma das gigantes da indústria farmacêutica, seria lançado apenas em 1998. O remédio surgiu de uma forma bastante curiosa e se tornou um dos grandes sucessos comerciais da empresa, revolucionando para sempre o tratamento de disfunções eréteis. A sildenafila, mais conhecida como Viagra, começou a ser desenvolvida nos laboratórios da Pfizer lá pelos anos 80. Inicialmente a ideia era de se usar essa medicação para tratar episódios de hipertensão e dor no peito. O que ninguém esperava era que a droga teria um efeito colateral bastante incomum no público masculino. Durante a fase de testes, os cientistas descobriram que os pacientes não apresentavam qualquer melhora na angina ou diminuição na sua pressão arterial, mas que a grande maioria deles tinha uma melhora significativa nas ereções. Então o Viagra, por mais que não servisse para hipertensão ou angina, conseguia botar o amigão para jogo. Isso abriu um leque de possibilidades comerciais para a Pfizer, sendo que até então não existia nenhuma outra medicação eficaz para disfunção erétil no mundo. Após mais uma década de pesquisas e aprovação da FDA, o Viagra foi finalmente lançado no mercado no ano de 1998, se tornando um enorme sucesso. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A Pfizer, nesses primeiros anos de Viagra, começou a fazer uma média anual de $1 bilhão em vendas, apenas com a venda desse novo produto. Essa injeção financeira levou a companhia a novos patamares, e abriu as portas para um longo período de aquisições de outras empresas farmacêuticas menores e de laboratórios de pesquisa ao redor do mundo. Tudo isso iria preparar a companhia para o seu maior desafio até então. Em 2020, o mundo foi atingido pela Covid-19, um vírus respiratório extremamente transmissível que acabou lotando hospitais ao redor do mundo e que colocou o mundo todo em estado de alerta. Lockdowns foram estabelecidos por diversos governos e toda a indústria farmacêutica começou a correr contra o tempo para poder desenvolver uma vacina para a Covid o quanto antes.
Estados Unidos, China e Reino Unido foram apenas alguns dos muitos países que começaram a injetar um dinheiro massivo na pesquisa e na produção dessas novas vacinas, que tinham como objetivo principal imunizar boa parte da população, para acabar o mais breve possível com esse cenário global extremamente adverso e incerto. E apesar da gente ter conseguido superar a crise do Covid, o cenário global ainda continua bastante incerto até hoje. Só que agora pela guerra de taxas entre o Trump e a China. Se o Trump ferrar com a economia americana, vai abrir pra gente o melhor precedente de enviar dinheiro pro exterior da história, não é isso? Se a gente estiver enviando e comprando Estados Unidos barato, é uma coisa que nunca aconteceu. Se der certo a estratégia, se tiver posicionado em dólar também, bom demais. Se der errado a estratégia pra ele, mas der certo pra China, se tá posicionado em ETF chinês, bom demais. Por isso que o bom investidor, ele faz o quê? Independente do cenário, ele se adequa e coloca dinheiro. Na UVP, a gente ensina sobre China, ó, muito tempo. A gente ensina sobre investimento em Ásia, Índia, Estados Unidos, não quando o dólar estava 6,30, quando os influenciadores começaram a mandar você colocar dinheiro em dólar. Aqui no canal, a gente fala sobre empresas dolarizadas, ó, desde o começo, né? Desde 2019. E quem faz a UVP tem o módulo de investimento internacional desde sempre. E tem também o módulo de investimento nacional. E tem também a aula de geopolítica para compreender esses fenômenos todos. Então, a UVP tem passado por uma expansão gigantesca. Se você quiser fazer parte, né, ter acesso a essas aulas, pagando o mesmo preço que anteriormente, e detalhe, com todos esses reajustes, obviamente, nós vamos reajustar o valor em breve. Você vai entrar aí, auvp.com.br. O maior treinamento de investimento do Brasil, obviamente, só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta nem preencher o questionário, a não ser que você mora com sua mãe, que seu pai não precisa desse dinheiro, né? Por quê? Quem investe aí 500, R$ 1.000, já começa a se beneficiar da UVP porque ela tem uma plataforma própria de investimentos que dá cashback para você em todos os seus investimentos de renda fixa. Então, a taxa que viria pra gente, a gente te devolve, só por você ser aluno ou cliente da consultoria. A Pfizer foi uma dessas empresas que desenvolveu em tempo recorde uma vacina para o Covid. A diferença da vacina da Pfizer para outras vacinas como a da AstraZeneca e da Johnson Johnson é a tecnologia usada na confecção delas. Enquanto essas outras empresas usavam vacinas mais convencionais, que ou usavam partes artificiais do vírus, ou usavam uma espécie de vírus enfraquecido para ensinar o corpo a combater a infecção, as vacinas da Pfizer faziam isso com uma tecnologia nova que trazia informações do vírus via RNA. Para quem não se lembra das aulas de biologia, o DNA é meio que o nosso manual de instruções, o nosso código genético que determina tudo que nós somos. O RNA é uma cópia temporária do DNA que serve como um mensageiro, levando as instruções do DNA para as nossas células, que por sua vez produzem proteínas. Injetando a vacina de RNA no paciente, você consegue colocar uma mensagem no seu corpo para que as células de defesa criem anticorpos para proteínas específicas. No caso da vacina da Pfizer, a informação dessas proteínas eram as que faziam parte da coroa do vírus. Ou seja, apenas com informações sobre sequências do vírus, a gente consegue criar uma vacina que ensina o corpo a combater o vírus sem nunca sequer colocar nenhum tipo de vírus ou parte dele no nosso corpo. Muita gente viu a vacina da Pfizer apenas como mais uma alternativa dentre as várias vacinas disponíveis no mercado. E para o caso do Covid especificamente, isso é verdade mesmo. A vacina da Pfizer é tão eficaz quanto qualquer outra para combater o vírus. Mas essa sutileza de se usar RNA para ensinar o seu corpo a se proteger contra ameaças externas e internas faz toda a diferença. Todas as ameaças à nossa saúde, como vírus, bactérias e até mesmo cânceres, possuem produções específicas de proteínas que poderiam, em teoria, ser identificadas, sequenciadas e injetadas via vacina RNA, para aprimorar de uma forma nunca antes vista o nosso sistema imune. Claro que essa questão não é tão simples assim, e que para chegar nesse nível precisaria de muita pesquisa e investimento. Mas essa criação da Pfizer abre um leque gigantesco de possibilidade para tratamentos de inúmeras doenças que até hoje não tinham um tratamento muito eficiente. E diferente do que muita gente pode pensar, essas vacinas de RNA não alteram o DNA do paciente, pelo simples fato de que o RNA não faz o caminho inverso. Ele apenas leva as informações do DNA para as células. Então, além de ser uma tecnologia muito segura, ela é extremamente efetiva e não coloca nenhum antígeno externo diretamente no seu corpo. Considerando o tempo recorde para o desenvolvimento dessa vacina e de todas as implicações de uma vacina de RNA para o ser humano, então nós basicamente poderíamos ter curas super baratas e efetivas para a maioria das doenças que matam pessoas hoje em dia? Bom, teoricamente sim, mas na prática as coisas não são tão lindas e maravilhosas assim, o que nos leva para o lado mais sombrio da indústria farmacêutica. Toda a indústria farmacêutica é marcada por inúmeras polêmicas, que vão desde roubos intelectuais de medicações da concorrência até a monopolização de medicações que poderiam salvar vidas, mas que são comercializadas a preços exorbitantes e proibitivos. Tudo isso faz parte do negócio e com a Pfizer não seria diferente.
Durante a pandemia, ao negociar com países da América Latina como o Brasil e a Argentina, a Pfizer exigiu alguns termos bastante abusivos no contrato. Em um desses termos, ela exigia que a empresa não poderia ser processada no caso de qualquer efeito adverso que viessem das vacinas. Em outra cláusula, ela exigia uma lista de bens da União para servirem de garantia se algum dos dois países desse um calote na Pfizer. As cláusulas eram bastante agressivas e de certa forma feriam a soberania dos dois países, que no final das contas tiveram que ceder para conseguir suas remessas de vacina. Esse escândalo na negociação das suas vacinas se estendeu para outros países, e acabaria ficando conhecido como Pfizergate. A falta de transparência nas negociações dos seus lotes de vacina e uma lista de exigências que iam muito além do razoável foram constatadas em diversos países. Uma série de ameaças jurídicas começaram a acontecer por baixo dos panos, com a Pfizer ameaçando processar diversos executivos do alto escalão que estavam operando na companhia durante a época da pandemia. E junto com os desdobramentos desse caso, tivemos no ano passado um recall em massa de um medicamento da Pfizer chamado Oxbrita. Essa medicação, usada no tratamento de anemia falciforme, estava aumentando o número de óbitos nos pacientes em que a droga era administrada. A Pfizer interrompeu todos os ensaios clínicos da droga e a tirou do mercado, sem prestar maiores esclarecimentos ou ressarcir as vítimas. Outro caso polêmico aconteceu em 2018, quando a Pfizer anunciou que iria descontinuar seu programa de pesquisa e tratamento para Alzheimer. Os custos eram altos demais para a operação valer a pena. E a Pfizer encerrou essa divisão mandando mais de 300 funcionários embora, além de acabar com a esperança de milhões de famílias pelo mundo que têm parentes com Alzheimer e que iriam se beneficiar muito de qualquer medicação que viesse dessas pesquisas. A verdade é que a indústria farmacêutica como um todo tem como foco principal crescer financeiramente, deixando muitas vezes a saúde e o bem-estar do paciente em segundo plano, e se preocupando apenas com o conselho de acionistas. Apesar disso, é inegável a importância que a Pfizer teve na história da medicina moderna. E até hoje, ela é uma das maiores empresas do seu segmento, reportando lucros bilionários anuais. Hoje as ações da Pfizer são negociadas na Bolsa Americana pelo ticker PFE, ou via BDR no Brasil, com o ticker PFIZ34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais as próximas empresas que vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!